Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Sentai-vos. Informo que nos termos da resolução de mesa número 1164-A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Bortola, que faça a leitura da presente convocação da presente sessão extraordinária. Desculpe. Pois não, presidente. A presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe a linha A, inciso 1º do artigo 23 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fizerem necessárias a realizarem-se às 15 horas do dia 15 de julho de 2026, para apreciação e deliberação da seguinte matéria. Projeto de Lei Complementar número 20 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei Complementar número 657, de 13 de agosto de 2021, que institui o programa Esse Terreno é Meu, estabelecendo normas e procedimentos sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Caxias do Sul, na zona urbana e rural, de acordo com a Lei Federal número 13.465 de 2017 e da outras providências. Projeto de Lei número 205 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que desafeta e autoriza o município de Caxias do Sul a alienar bens imóveis de sua propriedade ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, mediante pagamento e da outras providências. Caxias do Sul, 15 de julho de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos de emancipação política. Assina digitalmente o presidente, vereador Wagner Petrini. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam o registro eletrônico de presença. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, parecer pela inconstitucionalidade das emendas modificativas 1/2026 e aditiva 1/2026, contidas no projeto de lei número 205/2026, de autoria do Poder Executivo, que desafeta e autoriza o município de Caxias do Sul a alienar bens imóveis de sua propriedade ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, mediante pagamento e da outras providências. O vereador relator é esse que vos fala. E a DOC vai relatar o vereador Zé D'Ambrosio. Com a palavra para o seu breve relato. Breve. Referente ao projeto de lei número 205/2026, do processo 259/2026, relator Jusemar, o SPS. Pela inconstitucionalidade e ilegalidade das emendas. Emenda aditiva 1, 2026. Emenda modificativa 1, 2026. Ao projeto de lei número 205/2026, contidas no processo 259/2026. Recebe esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação para análise e emissão de parecer das emendas apresentadas ao projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que desafeta e autoriza o município de Caxias do Sul a alienar bens imóveis de sua propriedade ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, mediante pagamento e da outras providências. Síntese 1. O projeto de lei número 205/2026, de iniciativa do Poder Executivo, desafeta da categoria de bens de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais 8 imóveis de propriedades do município, autorizando sua alienação ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, pelo valor de R$ 33.717.000, apurado em laudos de avaliação da Comissão de Avaliação de Imóveis do município. Diferentemente de uma alienação genérica, o projeto do Executivo é instruído por exposição de motivos que vincula de forma expressa e fundamentada tanto a escolha dos imóveis quanto a destinação dos recursos dela decorrentes a uma finalidade pública específica.
a proteção dos mananciais hídricos responsáveis pelo abastecimento de água do município, bacias de captação do Dalbó e da Maesa, diante de quadro técnico de vulnerabilidade climática expressamente descrito... Vereador Zé D'Ambrosio, só um segundinho, eu solicito aos colegas vereadores e assessorias que nos ajude com o silêncio, a fim de que a gente consiga entender o belíssimo e breve relato que o senhor relator está fazendo. Muito obrigado aos colegas. Obrigado. Diante de quadro técnico de vulnerabilidade climática expressamente descrito, redução de cerca de 40% do volume das represas de abastecimento. Essa vinculação está positivada no próprio texto legal. Artigo 4º do PL determina que o valor da alienação seja depositado em conta bancária específica, destinada ao ingresso de recursos provenientes da alienação de bens imóveis, e do artigo 7º, que estabelece que os imóveis objeto da lei destinam-se exclusivamente à proteção, preservação e gestão das áreas estratégicas de captação hídrica. A emenda modificativa número 1, 2026, subscrita pelos vereadores Sandra Boneto e Iago Stock Morandi, substitui integralmente a redação do artigo 4º PL, redicionando o produto da alienação, até então vinculado à conta específica de bens imóveis, para 3 finalidades diferentes ao objeto original. 5 milhões de reais destinados à quitação de valores em atrasos devidos aos servidores e trabalhadores da UPA. 2, 5 milhões de reais destinados a serviços de cascalhamento de estradas do interior. E 3, 5 milhões de reais destinados a melhorias na infraestrutura de escolas da rede municipal de ensino. A emenda aditiva subscrita pelo vereador Iago Morandi acrescenta ao PL o artigo 4º-A, destinando parte da quantificada do mesmo montante euferido com alienação à implantação e estruturação da sede própria da Guarda Municipal de Caxias do Sul. Ambas as proposições examinadas, isolada e conjuntamente, incorrem em vícios jurídicos insanáveis que passam a ser expostos. Vícios jurídicos identificados: vício de iniciativa e violação ao princípio da separação de poderes. O poder de emenda parlamentar, embora inerente à função legislativa, não é ilimitado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que emendas parlamentares a projetos de iniciativa privada ou reservada do chefe do Poder Executivo não podem descaracterizar o objeto original da proposição, tampouco desnaturar a destinação de receitas e a estrutura da gestão administrativa e financeira nela previstas. No caso concreto, o PL 205/2026 não trata de mera autorização genérica de venda de bens. Ele estabelece como elemento essencial e justificador da própria desafetação patrimonial a vinculação específica dos recursos a uma política pública ambiental determinada. A destinação da receita integra o mérito e a motivação do ato administrativo de desafetação, matéria que se insere na esfera de gestão patrimonial e financeira privada do Poder Executivo. Ao substituir integralmente a destinação dos recursos de política ambiental permanente para despesas de custeio com pessoal, manutenção viária, infraestrutura escolar e implantação de sede de órgão de segurança, as emendas não aperfeiçoam o projeto. Elas o transformam em proposição substancialmente diversa, usurpando competência decisória que a Constituição reserva ao chefe do Executivo quando a gestão do patrimônio e das receitas públicas municipais.
Trata-se de invasão da esfera de discricionariedade administrativa do Executivo, em afronta ao princípio de separação dos poderes. Violação ao artigo 44 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda expressamente a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, hipótese distinta do mesmo. A receita objeto PL 205/2026 é inequivocadamente receita de capital, alienação de bens imóveis. Os incisos 1 e 2 da emenda modificativa número 1 destinam, contudo, 10 milhões dessa receita a despesas correntes, quitação de valores em atraso devido aos servidores e trabalhadores da UPA, que constitui despesa de pessoal, custeio, serviço de cascalhamento de estradas, que constitui despesa de manutenção e conservação, também classificada como despesa corrente. Em ambos os casos, verifica-se contrariedade direta e insanável ao artigo 44 da LC 101/2000, configurando vício de ilegalidade que contamina a emenda independentemente de qualquer juízo sobre seu mérito político. Mesmo o inciso 3º, infraestrutura escolar, e o artigo 4º da emenda aditiva número 1/2026, sede da Guarda Municipal, que se aproximam de despesas de capital e investimento, não afastam os demais vícios apontados nesse parecer, permanecendo sujeitos à análise dos itens seguintes. Becker, uma água para mim, por favor. Desvio de finalidade e quebra da motivação do ato de desafetação. Todo ato administrativo de desafetação de bem público está vinculado à motivação que o justifica, aplicável subsidiariamente à atividade legislativa que vincula atos de efeito concreto. No caso, a exposição de motivos do projeto de lei é taxativa. A seleção dos imóveis observou critérios técnicos de localização e relevância ambiental para a conservação das bacias de captação, e a transferência ao SAMAI tem por finalidade exclusiva viabilizar ações permanentes de proteção, fiscalização e recuperação de áreas de manancial. Ao redicionar os recursos da alienação para finalidades dissociadas da motivação técnica que embasou a própria escolha dos imóveis e autorização de venda, as emendas rompem o nexo de causalidade entre motivo e objeto do ato, caracterizando o desvio de finalidade. Não se trata de mero ajuste de redação, mas de subversão da razão de ser do projeto. A alienação patrimonial deixa de ser instrumento de uma política ambiental estruturada para se tornar fonte genérica de caixa para despesas correntes diversas, em contradição com o próprio texto do artigo 7º do projeto, que não foi revogado pelas emendas e permanece a vincular os imóveis à finalidade hídrica, gerando adicionalmente antinomia interna incontornável entre o artigo 4º da redação das emendas e o artigo 7º do projeto. Vício de técnica legislativa e indeterminação do objeto na emenda aditiva. A emenda aditiva, ao acrescentar o artigo 4º-A, destina parte do montante auferido com a alienação à sede da Guarda Municipal sem indicar percentual, valor determinado ou determinável,
tampouco a forma de apuração desse montante em relação às demais destinações já pretendidas pela emenda modificativa sobre a mesma receita. A indeterminação do objeto viola a exigência de clareza, precisão e ordem lógica na norma legal, aplicável por força de normas municipais de técnica legislativa, comprometendo a executoriedade da própria emenda e a segurança jurídica do ato normativo, na medida em que não é possível identificar, a partir do texto proposto, qual valor efetivamente seria vinculado à finalidade pretendida. Incompatibilidade e conflito normativo entre as emendas. As duas proposições incluem sobre a mesma única fonte de recursos o produto da alienação dos imóveis do SAMAI no valor certo de R$ 33.717.000, sem qualquer articulação entre si. A emenda modificativa número 1, 2026, já compromete 15 milhões deste total em 3 destinações específicas, ao passo que a emenda aditiva 1, 2026, pretende adicionar nova destinação, parte do montante indeterminada, para a sede da Guarda Municipal, sem indicar se tal parcela recairia sobre o saldo remanescente, sobre uma das rúbricas já fixadas ou sobre o total. Essa sobreposição gera antinomia técnica entre as próprias emendas, tornando impraticável a execução orçamentária conjunta das duas proposições, caso ambas viessem a ser aprovadas, e revelando a ausência do necessário estudo de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira exigível de toda proposição legislativa que crie ou direcione despesa. Artigo 16, Lei Complementar número 101/2000. Violação ao princípio da eficiência e da comunidade da política pública ambiental. A exposição de motivos do projeto descreve cenário técnico de vulnerabilidade hídrica estrutural, com redução média de 40% no volume das represas de abastecimento, a justificar a urgência da transferência do Minial ao SAMAI e da vinculação integral dos recursos à política de proteção dos mananciais. Ao fracionar e desviar os recursos originalmente destinados a essa finalidade emergencial, a estratégia para a despesa de pessoal, manutenção viária, infraestrutura escolar e sede de outro órgão, as emendas comprometem a continuidade e a efetividade da política pública de segurança hídrica, que fundamentou a própria proposição em contrariedade ao princípio da eficiência administrativa. Conclusão e parecer. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opina pela inconstitucionalidade e ilegalidade da emenda modificativa número 1 e da emenda aditiva número 1, 2026, ambas apresentadas ao projeto de lei 205/2026 por apresentarem vícios jurídicos insanáveis, a saber: vício de iniciativa e violação ao princípio da separação de poderes, por desnaturarem a destinação da receita e a motivação do ato de desafetação patrimonial de iniciativa do Poder Executivo. Ilegalidade por contrariedade ao artigo 44 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, ao destinarem receita de capital ao financiamento de despesas correntes, pessoal e manutenção viária, desvio de finalidade, por romperem o nexo de motivação entre a escolha dos imóveis alienados e a destinação dos recursos, gerando
antinomia com o artigo 7º do próprio projeto. Vício de técnica legislativa pela indeterminação do objeto da emenda aditiva. Incompatibilidade e conflito normativo entre as duas emendas, que incidem sem articulação sobre a mesma fonte de recursos, em afronta ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Violação ao princípio da eficiência administrativa e da continuidade da política pública ambiental de segurança hídrica. Artigo 37. Salvo o melhor juízo, este é o curto parecer. Caxias do Sul, 15 de julho de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos da emancipação política. Assinam José D'Ambrós, Alexandre Bortoluz, Cláudio Libardi, Andressa Marques e o presidente João Ues. Era isso, senhor presidente, ao breve parecer. Obrigado, vereador Zé D'Ambrós, pelo relato. Em discussão única e votação, o parecer pela inconstitucionalidade das emendas modificativas 1/2026 e aditiva 1/2026. Lembrando aos nobres colegas que a votação será feita das duas, então automaticamente em bloco, né? Se rejeita uma, depois vai rejeitar as duas, tá bem? Declaro abertas as inscrições para a discussão. Agora foi, Sandra. Pede que vai. É discussão única, senhores. Sim, é discussão única. Vereadora Sandra, Vossa Senhoria está com a palavra, até o sistema atualizar. Muito obrigada, presidente. Bom, o que a gente precisa deixar claro é que os terrenos seriam vendidos para o SAMAI. O SAMAI colocaria 33 milhões no... 35 ou 33? 35 milhões, então, no caixa livre do município. Bom, a gente já falou 1000 vezes, né, que quando o dinheiro não é carimbado, é como se a gente estivesse dando um cheque em branco, gente. Nós estamos novamente dando um cheque em branco para a prefeitura que não sabe administrar os valores, para uma prefeitura gastona, porque é isso que ela sabe fazer, arrecada muito e gasta muito mal. Mas a gente sabe que tem a prefeitura quebrada, a gente sabe que a Codeca está quebrada e a gente tem mais um problema. A gente quer quebrar agora o SAMAI? A gente quer quebrar o SAMAI, só pode ser isso, né, gente? Porque se tem parecer do setor financeiro do SAMAI dizendo que não dá para fazer, porque vai comprometer as finanças do SAMAI, mesmo assim a gente assina e manda, porque o executivo precisa de dinheiro. É só por isso. Porque o governo arrecada muito, a gente sabe, 4 bi, vereador Iago. Mas gasta quanto mais? Gasta muito mais do que isso, né? E se a gente fizer isso nas nossas casas, provavelmente a gente não vai ter mais como recuperar. Porque se a gente gasta mais do que a gente recebe, como que a gente recupera? Com financiamento, que é o que querem fazer para essa casa? Trazer para essa casa um financiamento para recuperar as finanças. Mas a minha preocupação é o povo do interior que está esperando as extensões de água. Será que até o final do ano, o povo do interior realmente vai ter essas extensões de água? Será que vai acontecer? Porque se o servidor diz que vai comprometer a questão financeira do SAMAI, minha gente, o que vai acontecer? Então, a nossa emenda foi, sim, para que a gente pudesse destinar para lugares específicos esse valor que a prefeitura vai arrecadar e vai gastar como quer. Eu sou contra cheque em branco, eu sou contra a gente falir as nossas empresas, né, que dão resultado. E é isso que vai acontecer, para a gente cobrir o furo da nossa prefeitura de Caxias do Sul, a gente vai, de fato, fazer o quê?
a gente vai falir a nossa autarquia, que é o SAMAI, que entrega muito para muitas pessoas. Então, fiquem de olho, vereadores, porque das 9 horas da manhã, para a gente votar às 10, é porque tem jabuti, e tem mesmo. E a nossa bancada, a bancada do Novo, lê todos os pareceres, e é ali que a gente achou que tinha problema, sim. E se tem problema, sim, a gente precisa emendar para que esse valor não seja dado como um cheque em branco, que ele seja gasto mal, como já é gastado ultimamente, que a gente percebe que a saúde não vai bem, a educação não vai bem, obras não vai bem, nada vai bem. Então, a gente precisa que o valor vá para os lugares em que faça sentido. Seria isso. Muito obrigada, presidente. Próximo vereador inscrito é o vereador Iago Morante. Obrigado, presidente. Repetir aqui as palavras e me dá orgulho, vereadora Sandra, de ter uma pessoa tão aguerrida assim na nossa bancada. Parabéns, continua assim. Uma coisa eu sempre digo, eu aprendo com qualquer pessoa que seja. Uma coisa eu aprendi com o Maurício Marcou uma vez, vereadora Sandra. Ele me falou, se não estão felizes contigo lá dentro, lá fora as pessoas vão estar. E isso eu noto que muitas vezes, não é 100% do tempo, vereador capitão, mas a maior parte do tempo. Aqui é temas caros que a gente acha ruim às vezes, porque a gente convive em colegas aqui, mas também eu acho incrível que às vezes só o executivo se ofende, só o prefeito se ofende. A gente faz um vídeo, o vereador Daiane, ele se ofende com o vídeo, a vereadora Sandra. A gente fala de um assunto, o vereador capitão, eles dizem que a gente não tem propriedade de falar do assunto. Então, sempre tem alguma coisa. Mas eles, quando, assim, não estão nem aí para a Câmara de Vereadores, aí parece que não é ofensa, né? Parece que o prefeito Adilógio Domênico esqueceu que foi vereador nessa casa. E o momento que às 9 horas da manhã eles trazem um projeto aqui, eu fui até ali, a vereadora Sandra é testemunha, a vereadora Daiane também, mostrei que o próprio SAMAI tinha dito, mostrei para o secretário, para o Micael das Finanças, faz um excelente trabalho, ele faz a parte dele, a gente sabe que ele é honesto, ele sempre joga limpo até o que a gente viu até hoje. Eu mostrei para ele a resposta do SAMAI dizendo que era contra aquilo, ele foi pego de surpresa, não sabia. Ou seja, vereador capitão, se eles não estão conversando entre eles, que é uma autarquia, que é a prefeitura, se eles não se entendem entre eles, como é que vão mandar para essa casa? A toque de caixa é uma coisa que não é sobre 100 mil reais, não é sobre 200 mil, é de 30 e poucos milhões de reais, né? E aí, essa provocação a gente faz, vereadora Sandra, porque eu tenho uma frase que eu sempre costumo dizer, o menos bobo se elegeu a vereadora, a gente fala essa frase aqui dentro. Então, a gente sabe que talvez, né, que não vai passar, na verdade, iriam falar que era inconstitucional. Mas aqui a gente faz como provocação, né, para mostrar para o executivo, né, que tem muita coisa para mudar, que eles têm que conversar melhor com nós, tentar, né, construir junto. Como é só pegar os vídeos daquele então vereador lá, o tal do Adiló. É só pegar quando ele era vereador, o que ele falava, ele me representa na época do Guerra. Era só pegar o que ele fala. Porque isso aqui, vereadora Sandra, vai ser inconstitucional. Mas o que não é inconstitucional é um projeto aprovada a inclusão da UAB na composição do Conselho Municipal. A matéria do vereador Zé D'Ambrosio seguirá para a sanção do prefeito. Aí não era inconstitucional. Eu entendo que era do Executivo resolver isso aqui, mas daí não é inconstitucional. Ou seja, quem é governo, quem defende o governo, quem é base, no caso D'Ambrosio, aí as coisas não são inconstitucionais, vereador capitão. Mas toda proposta que a gente faz aqui como oposição, que eu já falei, falta o prefeito, o procurador. Aliás, o procurador, o pessoal do jurídico ali da prefeitura pode focar mais agora em projetos de lei, já que eles pararam um pouco de perseguir servidor. Mas se eles começarem a se debruçar mais nisso aqui, eles vão ver que não é o projeto do Iago, não é o Iago que quer os servidores recebendo em dia, não é o Iago que trabalha na UPA, não é a vereadora Sandra, não é o Iago que é a guarda municipal que deixa o carro lá, que é exposto, que desce com fuzil, com armamento, pode chegar uma facção e render eles estão no meio do centro e precisam de uma base. Não é o meu risco, é as pessoas. A gente representa as pessoas. E o Adiló, o prefeito, cansa de falar que tem que entender a representação dos vereadores. Eu não quero ele falando isso da boca para fora. Eu acho que o executivo, e aqui eu cito ele, porque nunca é ninguém o culpado. Aí não sabe se foi má comunicação do líder do governo, do Caleb, se foi do Dornelli, se foi do Micael, nunca não tem nenhum culpado. Então eu vou citar quem se elegeu e prometeu o que a senhora mostrou hoje, né, no telão, falando que ia resolver e era o cara que tinha, né, ali peito para resolver e colocar as contas do município em dia. Então, o candidato na época era o Adiló de Domênico, né? E aí a gente está vendo agora a cidade quebrada. Infelizmente, a gente faz essas emendas aqui tentando mostrar ou, né, tentar ser ouvido mais uma vez, mas pelo que parece, vereadora Sandra, mais uma vez não vai ser ouvido, né? Mas quem perde com tudo isso não é a vereadora Sandra, não é eu aqui, não é o vereador capitão e nem a vereadora Daiane, que é o pessoal que faz a oposição. Quem perde com isso é a população, infelizmente. Obrigado, presidente.
Próximo vereador inscrito é o vereador Fiuza, com a palavra da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, com muito respeito e consideração que eu tenho às vossas excelências, eu quero agradecer, independentemente de ser situação, oposição, de ter a liberdade de votar de uma forma independente. Eu acho que o mínimo que cada um dos senhores e senhoras executam aqui hoje, principalmente no dia de hoje, nessa tarde, é ato muito objetivo e principal de cada um de vocês. Vocês receberam de grande parcela da população o voto para que vocês aqui estivessem a defender as causas do coletivo. Independente se são pessoas que votaram em mim, vereadora Daiane, ou não, a gente tem que trabalhar para todas as pessoas da cidade. E eu confesso para vocês, independentemente de não ser nem o líder do governo neste momento e nem vice-líder, mas fazendo parte da base do governo, eu me culpo. Peço desculpas a vocês, a cada um dos vereadores, por não ter visto esta matéria de uma forma um pouco mais antecipada para poder me colocar à disposição das vossas excelências e nós construirmos juntos essa questão de que, de repente, nem as emendas seriam necessárias por um esclarecimento mínimo, que qual, já nos bastidores, de antemão, eu conversei com alguns vereadores e quero agradecer o carinho de sempre, o respeito e a consideração. Mas nós entendemos aqui que é uma matéria difícil, mas é necessária. Essas áreas que o município estará adquirindo é para preservar as nossas represas e também o nosso meio ambiente. Só que poderia, de repente, dentro do escopo deste projeto, ter escrito lá num artigo dizendo, olha, mais ou menos como foi a tramitação das emendas. Esse recurso será específico para isso, para aquele outro, para que todos nós ficássemos tranquilos, que não é um cheque em branco, como a própria vereadora mencionou, que ele tem um destino correto, tranquilo. Mas, enfim, esse processo é um processo que foi um pouco cabuloso, teve várias situações a serem resolvidas e sanadas, inclusive na sexta-feira passada. Este projeto de lei também foi construído com MP, é importante que as vossas senhorias também saibam disso, em várias mãos, mas que infelizmente ele chegou no momento que não tinha mais como esperar, e realmente ele foi um pouco em cima da hora, mas não adianta. Nada vai justificar, e eu vou respeitar cada um das vossas excelências, pelo que vocês referem-se de alguns projetos nesta casa, nós tratarmos com maturidade, com tranquilidade, com tempo de cada um fazer a sua discussão, de cada um dar a sua colaboração através de emendas ou seja o que for, no sentido de pensar o macro coletivo para a nossa Caxias do Sul, mas também eu tenho a grandeza e a grande humildade de pedir a cada um dos senhores e senhoras. Esse voto aqui, independentemente das emendas, ele é muito maior do que o discurso de quem errou, quem deixou de errar, quem falhou, quem deixou de falhar. Então peço a cada um de vocês que de repente tem alguma insegurança ou contrariedade, que possam, com todo respeito, me dar esse voto de confiança, rever o seu voto, porque nós estaremos ajudando Caxias do Sul, não apenas o SAMAI, mas as pessoas que precisam, principalmente daquela extensão de rede no interior, principalmente das pessoas do programa Aqui em Casa Tem Água, com a caixa de água. E é importante que todos nós, independente dos nossos dissabores de algumas coisas que acontecem, infelizmente, nessa questão de projetos que a gente não consegue, às vezes, dar essa devida atenção. Já fiz uma recomendação para o líder de governo
de que, independentemente de qual os vereadores ou vereadoras, seja oposição ou não, tenham um convite de pelo menos uma vez por mês do Poder Executivo fazer esse convite para que tratamos de projetos como esse, macro, com mais respeito, com mais equidade, com mais equilíbrio, porque no coletivo possamos construir conjuntamente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui. Primeiramente, parabenizar o vereador Fiuza, que veio aqui, né? Que já tínhamos conversado na antessala, durante o almoço, com uma posição muito diferente de algumas pessoas que eu ouvi, inclusive, fora dos microfones. Primeiro, ganhei eleição. Eu ouvi isso aqui hoje, quando a vereadora Sandra estava falando. Eu ganhei eleição aqui, eu sou vereadora desta casa, a vereadora Sandra é vereadora dessa casa. E qual que é a nossa função como vereadores? Fiscalizar, propor, indicar, colocar projetos de lei, colocar as emendas. Eu acho que é para isso que eu estou aqui. E é muito ruim quando a gente escuta isso. Na eleição, para prefeito, nós não ganhamos. Mas eu agradeço a Deus todos os dias por não estar nessa administração que está aí do outro lado. Porque é coisa errada, para não falar palavras piores, é coisa errada em cima de coisa errada. Um projeto de lei que vem para essa casa às 9 horas da manhã com a convocação da extraordinária, para a gente ler, votar e tudo mais, sem dizer para onde vai esse recurso. Todo mundo sabe que o recurso vai para o Caixa Livre, todo mundo sabe que é para pagar as contas, porque não vai fechar as contas da prefeitura. Todo mundo sabe, em todos os jornais falam, todas as rádios falam. A gente sabe, as emendas que a gente coloca é pelo menos para a gente conversar aqui, explicitar outras coisas, mas a gente sabe. E o que custa a prefeitura vir e dizer isso? O prefeito chamar os vereadores e dizer assim, é para fechar o caixa. Não temos como fechar o caixa, esse dinheiro vai para pagar, né, prestações que temos para liberar recurso para fazer o pagamento dos servidores. Ou por que o presidente Samay, né, também não veio aqui nessa casa explicar? Sabe por quê? Porque eles não estão nem aí para nós, porque nós somos minoria aqui. Como disseram, vereadora Sandra, vai passar a emenda, a gente barra e passa o projeto. É assim. Foi falado isso, que não ia mais se votar pedido de informação e tantas outras coisas. Então, eu queria registrar aqui nos minutos que me restam, né? Isso é um desabafo mesmo, porque às vezes a gente sente como palhaços aqui. Que vem aqui porque a gente tem que escutar e tem que votar conforme se querem. Se não querem, os nossos votos não importam. Ganha eleição para a prefeitura e vai. Mais ou menos assim. Mas eu queria falar da última frase do parecer, né, da inconstitucionalidade das emendas, que diz: violação ao princípio da eficiência administrativa e da continuidade da política pública ambiental de segurança hídrica. Violação ao princípio da eficiência administrativa. Prefeito Adiló, vocês já mostraram que vocês são totalmente ineficientes na administração pública. Totalmente. Porque um cara que foi para a eleição em 2024 dizendo que tinha dinheiro em caixa, que o outro era uma aventura, que podia fazer isso, que ia fazer aquilo, que prometeu mundos e fundos para a população, e agora vem e está falando em parcelar salário. Vocês, a administração pública de Caxias do Sul, o poder executivo, prefeito, vice-prefeito, secretários e partidos políticos que fazem parte da base, são exemplos da ineficiência pública em Caxias do Sul. E isso a gente pode ver todos os dias. Quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em educação ambiental, quando a gente fala de todos os aspectos. E exatamente, tem que ganhar uma eleição para a gente poder governar. Mas com toda certeza, não fazer um puxadinho da Câmara de Vereadores do Executivo. Isso não é exemplo. Que cada um pudesse aqui votar como a população gostaria que vocês votassem.
Não é simplesmente colocar dinheiro no caixa que vai salvar a prefeitura. Tem muito mais coisas por aí. E a prefeitura não dá o mínimo, o Poder Executivo não dá o mínimo de exemplo. Não faz nada a não ser propaganda e marketing. Eles não fazem um exercício de colocar a mão na consciência e dizer, opa, não é por aqui. Porque quem aplaude o prefeito está sendo conivente com tudo isso. E prefeito, com toda certeza, muitas vezes, quem fala as palavras duras aqui é porque vê ali na rua o que a população está sofrendo todos os dias. E não vai lhe aplaudir por coisas erradas. Coisas erradas têm que ser revistas e reajustadas. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Rose Frigieri. A senhora abre mão, não fala, vereadora. Vereadora Rose Frigieri. Peço a palavra, presidente. Próximo vereador inscrito verbalmente, não verbalmente, mas é o vereador Capitão Ramon. Não, senhor. Eu sigo o sistema, vereador. Tens a palavra, vereador Capitão Ramon. Senhor presidente, nobres colegas, um breve preâmbulo aqui. No ano de 2025, essa Casa Legislativa aprovou 100 milhões de reais do SAMAI para a construção de estradas aqui em Caxias do Sul. E as obras começaram? Começaram. Canaliza Caxias até hoje não começou, faz um ano. 2026, a Prefeitura destina 35 milhões de reais do SAMAI para a Prefeitura. E eu pergunto a você, qual será o próximo cheque em branco? O vereador Fiuza veio aqui e disse o seguinte: por que nós não conversamos? Por que o projeto não está mais bem constituído? Poderia estar tudo bem especificado para que não tivesse dúvidas dos colegas. Caro colega vereador Fiuza, o faça, retire da pauta, refaça o projeto e a gente cria uma nova extraordinária para votar. Qual o problema disso? O senhor pode fazer, não fique só no futuro do pretérito. Poderia fazer, não, o senhor pode, haja. Setembro do ano passado, 2025, chegou um aumento de água, 4,83% para quem não lembra. E setembro desse ano está aí, aumento de água. Hoje, o SAMAI está praticamente dando 35 milhões para a Prefeitura. Por quê? Porque o SAMAI já está no local. O SAMAI já cuida do local. Quem é o proprietário do SAMAI? Não é a Prefeitura? Por que a Prefeitura vai comprar do SAMAI se o SAMAI é da Prefeitura? Eu não entendi isso até agora. O SAMAI já cuida daquele local, já preserva o meio ambiente naquele local e agora chega aqui, faz um discurso de preservação ambiental, porque pega bem, né? Ninguém é contra a preservação ambiental, porque nós preservamos o meio ambiente. Mas não é só de falar não, lá no Parque Cruzeiro do Sul, lá no Bela Vista com a Vila Leão e Bairro Cruzeiro, tem esgoto a céu aberto, então preserva o meio ambiente, que é para inglês ver? Para falar aqui no microfone? Para você que está assistindo ver? Eu não sei como é que esse pessoal anda na rua. Porque eu no meu Instagram, o tempo todo o pessoal dizendo assim, ó, esse governo é incompetente, esse governo é incompetente. O Cláudio falou esses dias que estava andando na rua, o pessoal estava atacando. Eu fui atacado. Olha só, e sou da oposição. Então, deixar bem claro, eu sou de oposição, não sou desse governo. Não faço parte desse governo. Não faço parte. Estou tentando barrar naquilo que a gente pode. Mas o governo tem maioria aqui nessa casa. Então, eu aposto, e infelizmente, essa é triste, se amanhã chegar uma receita de bolo aqui, ela vai ser aprovada. Se amanhã chegar uma receita de bolo como lei municipal, vai ser aprovada. Eu garanto que tem muita gente que nem lê os processos. Nós temos o marco legal do saneamento básico.
até 2033. E eu pergunto, esses 35 milhões não vão fazer falta para fazer isso? A partir dessa aprovação, serão 35 milhões a menos para a rede de esgoto, rede de água encanada. O vereador Lucas, em outra oportunidade, falou aqui que tem local aqui em Caxias do Sul que não tem água encanada. Só que, vereador Lucas, se o senhor procurar no site da prefeitura, lá diz o seguinte, 100% da área urbana está com água encanada. Tem alguma coisa que está errada. Algo de errado não está certo. Então, eu solicito aos caros colegas que nós não autorizemos um cheque branco de 35 milhões para o Executivo. Se o objetivo do Executivo é mandar esse dinheiro para o Caixa Único, que venha aqui e faça o discurso que é para o Caixa Único. Não venha aqui dizer que é para preservar meio ambiente. Tenha coragem moral. Vem aqui e fale, colegas vereadores, o município está quebrado. Precisamos desses 35 milhões do SAMAI e em breve vamos precisar de 200 milhões do SAMAI para não pegar um empréstimo. Qual que é a coragem? Ah, não, a gente vai preservar o meio ambiente hoje. Ano passado a gente ia fazer o Canaliza Caxias e não fez. Isso fica feio. Eu aprendi uma frase, para concluir, senhor presidente. Eu aprendi uma frase lá na academia e dizia o seguinte: diga a verdade, mesmo que ela esteja contra você. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Libardi. Uma parte, vereador. Tem uma questão de ordem para o presidente da Por gentileza, vereadora Rose, sua questão de ordem. Artigo 219, inciso 4, que é pedido de esclarecimento. Pois não. Eu tenho na pauta aqui que o que está sendo discutido aqui na pauta da sessão, discussão única, o texto da sessão, é a inconstitucionalidade das emendas. Positivo, vereadora. É só esta pauta que está aqui agora. Exatamente, vereadora. A minha dúvida é, de acordo com a convocação que nós recebemos, diz que é os dois projetos. A minha questão é, nós falaremos sobre as emendas agora ou terá outro momento, já que o que está sendo discutido agora é a inconstitucionalidade? Vereadora Rose Frigeri, sua pergunta é oportuna. Nesse momento estamos discutindo as duas emendas, tanto a emenda modificativa proposta pela vereadora Sandra Boneto, tanto a emenda modificativa protocolada pelo vereador Iago Morandi. É o parecer pela inconstitucionalidade. Sim. Caso esse plenário, que é soberano, aprove o parecer pela inconstitucionalidade, nós vamos diretamente para o projeto em outra sessão extraordinária. Caso esse plenário entenda em aprovar, em rejeitar o parecer pela inconstitucionalidade, nós vamos discutir as emendas na próxima sessão extraordinária, que é a 59ª sessão. Então, por favor, senhor presidente, eu peço... É uma exceção, mas eu peço que mantenha a minha inscrição. Vossa Senhoria se inscreveu e Vossa Senhoria abriu mão. Regimentalmente, a senhora não pode mais discutir nesse momento, vereadora. Só que aqui na pauta diz que a discussão é sobre o parecer. Eu não queria falar vereadora, do parecer. A senhora deveria ter se atentado ou consultado a assessoria sua ou da casa para não cometer esse equívoco. Como? Assessoria minha da casa, se a convocação está... a senhora pode falar novamente, a senhora pode falar em declaração de voto. Em discussão, a senhora não tem a prerrogativa legal de falar nesse momento em função das prerrogativas regimentais da casa. Então, da próxima vez, eu solicito que seja mais esclarecida as pautas. Vereador Cláudio Libardi, com a palavra da tribuna. Anteriormente, senhor presidente. Por gentileza, vereador Libardi, a questão de ordem o senhor tem que formular sentado no seu local em algum lugar. Não na tribuna, vereador. Pois não, vereador Libardi. Presidente, eu gostaria de um esclarecimento de Vossa Excelência em relação a pareceres das emendas. Se ficou estabelecido no nosso novo regimento interno que diversas emendas terão um parecer ou haverá um parecer por emenda e, no caso do debate, dar-se-á com a integralidade daquelas que foram reconhecidas como inconstitucionais ou dar-se-á
uma a uma? Essa é a minha dúvida, senhor presidente. Sua pergunta é muito oportuna, vereador Libardi. Iremos consultar a assessoria legislativa. É muito importuna, foi isso que ele disse. Vereador Cláudio Libardi, no regimento está colocado que o parecer será separado das emendas inconstitucionais. Porém, ele não delimita ou ele não disciplina a questão de um parecer para cada emenda. Neste caso, um parecer para a emenda da vereadora Sandra e um parecer para a emenda do vereador Libardi. Então, ele não diz nem individual e nem em conjunto. A CCJ teve por entendimento em fazer o parecer coletivo, vereador Libardi. Eu não sei se Vossa Senhoria chegou a assinar o parecer, presidente. inclusive. Não assinei exclusivamente, presidente. Se essa é a posição de Vossa Excelência, eu tenho uma posição diversa, porque entendo que a nossa previsão regimental é clara ao esclarecer que cada emenda deve ter o seu próprio parecer, uma redação ditada por mim. Então, eu acredito que isso precisa ser esclarecido. Se nós fizermos um acordo para que isso se estabeleça exclusivamente nessa discussão, não tenho nenhum problema. Agora, nas demais discussões, nós temos uma prevalência do interesse do legislador originário, e o interesse originário era que nós garantíssemos para cada emenda um parecer, presidente. Isso precisa ficar bem estabelecido para as próximas discussões. Isso não está no regimento, vereador Libardi. Foi discutido. Esse vereador também fazia parte da comissão. Vossa Senhoria falou diversas vezes por esse tema, mas da redação aprovada por esse plenário não ficou claro se ela é individual ou ela é coletiva, e por isso que a CCJ entendeu em fazê-la coletiva. De repente, esse vereador até assina com Vossa Senhoria uma emenda ao regimento para que a gente faça. Ou uma resolução de plenário. Ok, vereador. Vossa Senhoria está com a palavra para a discussão do parecer pela inconstitucionalidade das emendas da tribuna, vereador Libardi. Vereador... Não? Tenha bondade de imediato, vereador. Vereador Cláudio, Vossa Senhoria está com a palavra. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Só esclarecer ao vereador Ramon que esta proposta de retirar ou não o projeto não cabe à minha pessoa. Essa é a pessoa do líder de governo. E a segunda, só reformular a sua questão, a outra questão que não houve aumento da taxa do SAMAI, houve uma reposição inflacionária. Muito obrigado, vereador. Nada, presidente. Nada, vereador Elisandro Fiuza. Eu fiquei atônito, porque se fosse fazer o parecer da lei, faria pela inconstitucionalidade, presidente. Essa é a primeira questão que eu queria deixar claro aqui. Conversei com o Ricardo, assessor da bancada do PT, porque a lei de responsabilidade fiscal, e aqui em uma pirâmide estabelece a legislação federal como sobreposta à legislação municipal, determina no seu artigo 44, aqui eu peço que os colegas escutem exatamente a redação da lei, que o vereador Santo Fantinel sempre debate acerca da compreensão, mas aqui nós temos uma compreensão impossível de ser diferente, vereador Santo Fantinel. É vedada a aplicação de receita de capital derivado de alienação de bens e direitos. Então, é vedado vender um bem e pegar esse dinheiro, né, em bom português, que integram o patrimônio público. Então, aqui nós temos bens que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social. Então, o que acontece? Tem um passivo no FAPS, a gente pode vender um bem para subsidiar esse passivo no FAPS geral e o próprio dos servidores públicos. Então, a questão é a seguinte, vereador João Wes. Nós estamos votando uma lei inconstitucional hoje. A única saída para essa lei se tornar constitucional é que ela tem um regramento de onde vai o dinheiro, que não pode ser em financiamento de despesa corrente. Porque o artigo 44 é claro ao determinar, vereador Elisandro Fiuza, é vedada a aplicação da receita de capital derivado de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesa corrente. Esse dinheiro aqui que alguém pensou em gastar em despesa corrente, tem uma vedação expressa, vereador Estela, nessa impossibilidade do gasto. Então, se o prefeito Adiló utilizar esse dinheiro para isso, o que vai acontecer, vereador Adriane? Vai estar incorrendo em um crime de responsabilidade. A bancada do PCdoB não assinou a CPI das PPPs. Mas agora, para assinar a CPI do orçamento, se fizerem isso, é 1 e 2.
É inacreditável, presidente, que nós tenhamos que viver isso. Por quê? A vereadora Sandra faz um favor ao prefeito municipal em transformar essa lei inconstitucional. O que ela está fazendo ao prefeito é falar o seguinte: prefeito Adiló, o senhor precisa determinar que não são despesas correntes, que os valores oriundos da venda dos terrenos vão ser utilizadas. Porque senão, em havendo o gasto com despesa corrente, a lei não pode ser aprovada por essa casa. Eu sou um adepto de fazer comunicações aos tribunais de contas e ao Ministério Público. Nós aprovando aqui, vamos verificar qual é a saída jurídica, mas o que nós estamos votando é uma legislação inconstitucional. E aqui, como já fala o vereador Santo Petinel, né, muita gente tem dificuldade de compreender o direito. Aqui está muito claro para todos nós. É vedado pegar esse dinheiro e botar no caixa único. A grande questão é que, para que não tenha previsão de colocar no caixa único, precisa alterar a legislação orçamentária. E essa lei não altera a legislação orçamentária. Simplesmente fala, nós estamos pegando e vendendo e não alteramos a lei orçamentária. Zé D'Ambrosio, sinceramente, eu gosto muito do senhor. A lei tem que ser uma só, como foram todas do ano passado. Nós já votamos isso aqui errado uma vez. Eu sentava do lado do vereador Ed Aloy Frisso, com quem tenho muito respeito, é meu amigo. A vereadora Daiane saiu do plenário comigo, com o Eloy Frisso, quando o secretário Micael chegou ali, o Frisso falou, tem que fazer uma emenda porque essa lei não pode passar, porque o artigo 44 da lei determina a impossibilidade de passar, porque não fala para onde vai o dinheiro. Ele resolveu o problema outra vez aqui, bancou. O Daniel Santos falou, nós não vamos fazer. Ele falou, nós vamos fazer, senão vai dar problema. Nós estamos votando novamente um problema nessa casa. Essa lei deveria determinar para onde vai o dinheiro, porque se ela for para o Caixa Único, o prefeito Adiló está incorrendo em crime, possivelmente crime administrativo. Uma parte, Cideta. Tenha bondade. É por isso que a gente entende ali, vereador Cláudio, que a nossa emenda é constitucional, né? Eu estava falando com os guris ali, porque ela cria uma nova despesa que não é corrente, né? Originária de uma nova receita, no caso. É basicamente o que o senhor falou ali, mas o pessoal já tinha me alertado sobre isso, só para deixar claro para quem é governo ali. Obrigado. Então, aqui nós temos um erro típico na construção da lei. De toda forma, nós estamos de saco cheio de corrigir. Podíamos ter feito essa emenda. Parabéns à vereadora Sandra e a sua bancada que fez a emenda. Agora, quem responde por isso aqui é o prefeito Adiló. Eu sei que não foi um advogado que fez, não foi um grande jurista, foi alguém correndo para apagar incêndio. Nós estamos votando algo, vereador Elisandro Fiuza, que gerará um problema futuro. Então, cuidado, prefeito Adiló, cuidado ao Dornelles, que nos acompanha pela tela aí. Vocês estão fazendo uma grande bobagem. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Próximo vereador inscrito é o vereador Lucas Carenhato, que falará da tribuna. Não ia falar, mas vai. Vejam, colegas vereadores, vamos seguir na toada. E o que não falta na legislatura passada e na atual legislatura é o governo municipal mandar a lei mal redigida. Pô, eu já vi coisa aqui que Raquel Graziotin, Valdemar Biglia, Geni Petef... Estou falando dos que já fizeram o seu passamento, né? Ex-presidentes dessa casa se reviram nas tumbas. Baurino Cury, obrigado, vereador João Ex. Considerando que essa casa é uma casa grande do ponto de vista da responsabilidade que tem na elaboração de leis. Sejam essas do poder executivo ou nossas. Vereador Cláudio, quanto mais nós estamos discutindo, mais o problema está aumentando. Primeiro, nós estávamos discutindo a inconstitucionalidade do parecer da emenda, um parecer de constitucionalidade da emenda da vereadora Sandra. E nós estamos aqui debruçados. E estamos agora debruçados, minha líder, vereadora Rose Frigeri, porque esse projeto é assodado. Esse projeto veio de maneira
corrida, sem atenção, sem discussão, para ser bem sutil na forma como eu estou definindo. Aos que já foram ordenadores de despesa, e vocês lembram disso, colegas? Qualquer coisa que nós fazemos aqui nessa casa, o que acontece? Aqui quem fala é o historiador, porque político não precisa ser contador, nem advogado. Para ser vereador ou prefeito, o ensino médio, né? Nós não temos que ser técnico, é por isso que tem técnico. Mas, basicamente, o técnico, o servidor do SAMAI, o que ele disse, minha colega vereadora Estela Balardim da Silva? Diz aqui o superintendente de orçamento, financiamento e licitações do SAMAI. Diz ele: trata-se de assunção de despesa de R$ 35.169.000, não computada nos instrumentos públicos de planejamento, a saber, PPA, LDA e LOA. E aí as pessoas que estão me acompanhando vão ver a repetição do nosso programa. Basicamente o seguinte, na gestão pública, para o prefeito, para o presidente da Câmara, para o diretor de SAMAI gastar, não adianta só estar na lei. Tem que estar num documento que antevê o que ele vai gastar. Que é o PPA, que é o planejamento dos 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. É um monte de documento, mas tem que constar lá. E isso que está posto não está em nenhuma delas. Bem lembrado aqui, vereador Cláudio, daquele momento também derradeiro para o governo, em que se não fosse o atual secretário de transporte, o governo teria caído numa outra casca de banana. Aqui a oposição poderia simplesmente votar e o prefeito ter um problema. Vocês sabem que já teve presidente da República que caiu por muito menos. Presidente da República que caiu por uma pedalada fiscal. O problema era político. Gente, eu estou sendo muito sério nisso. O problema era político. Mas se o prefeito Adiló aprovar e utilizar esse recurso da forma como está posta hoje, a gestão municipal terá problemas. Então, vereadora Rose, seu à parte, querida vereadora, colega. Eu acho que é isso, né? Na verdade, não é a questão das emendas serem inconstitucional. Inconstitucional é esse projeto. E depois nós vamos ter oportunidade de falar sobre eles. Esse projeto, além de ser um crime com o nosso primo rico, parece que querem prejudicar o SAMAI para depois justificar aquilo que a gente defendia, que o SAMAI era nosso, parece que não pensamos tanto assim. Além de tudo, esse projeto é inconstitucional porque não tem previsão nos mecanismos que a gente votou aqui. Obrigado, vereadora Rose. Eu acho, e concluo a minha fala, presidente João, que se o governo quer resolver alguma coisa, deveria mandar um sinal, interromper a sessão, suspender e primeiro resolver nas peças orçamentárias, sob pena de nós ter um outro problema. O PCdoB já declarou, inclusive, que vai assinar a CPI do orçamento, considerando que teremos, então, 8 assinaturas e ela pode ser aberta. Muito obrigado. Vereadora Estela Balardim com a palavra. Bom, para a discussão da inconstitucionalidade das emendas, por gentileza. Exatamente. Senão a vereadora Rose acaba ficando muito preocupada com o assunto. Exatamente. Estamos aqui discutindo a inconstitucionalidade da emenda, mas é inegável que a gente discuta a inconstitucionalidade desse projeto. Um projeto que penaliza uma autarquia do nosso município que tem capacidade, que tem fôlego financeiro de ter política pública. O vereador Fiuza subiu nessa tribuna para falar do programa Aqui Tem Água. E que programa lindo. Quem teve a oportunidade de acompanhar a entrega de caixa da água em algum dos bairros, em alguns dos loteamentos aqui, sabe da importância que foi para as famílias receber. Vereador João Ues, quando você estava diretor do SAMAI, eu fui junto contigo no Recanto das Cascatas para botar lá
o primeiro encanamento de água que aquelas pessoas tiveram. E tudo isso foi capaz porque o SAMAI é nosso e tem dinheiro em caixa. E por isso que eu quero fazer aqui na minha fala a leitura, tal qual está algumas partes importantes do parecer administrativo que foi dado pelos próprios técnicos do SAMAI. Então, quem falará aqui não será a vereadora Estela, será os técnicos, servidores do SAMAI que estarão falando. Destaca-se ainda que não há disponibilidade orçamentária anual estimada para absorver despesa dessa natureza. Haja vista que a receita arrecadada anualmente pela autarquia não é suficiente para suportar por si só um gasto dessa ordem, e especialmente diante das necessidades permanentes de custeio, manutenção e execução dos investimentos estratégicos indispensáveis ao cumprimento das metas de saneamento e dos compromissos estabelecidos no planejamento governamental. Em 2030, nós temos a marca do saneamento básico. Todos os loteamentos de Caxias do Sul têm saneamento básico? E aqui é uma pergunta aos vereadores da base. E eu sei que tem vereador da base que pisa o pé no barro. E se pisa o pé no barro, sabe que não tem saneamento básico. Sabe que tem muito bairro que precisa. E precisa muito. E vocês acabaram de ouvir. Nós estaremos acabando com a capacidade financeira do SAMAI de atingir esses marcos. Gente, não é eu que estou falando, não é a vereadora Sandra ou o vereador Iago, não é a oposição dessa casa. É o próprio SAMAI. E sem contar que, vamos ser sinceros aqui, a gente está falando, se utilizando de um discurso importante, que é o discurso do meio ambiente. Aqui a gente não pode falar de meio ambiente só para esconder aquilo que de maquiavélico tem nas nossas ações. Porque aqui se falou em meio ambiente. Mas o SAMAI e a prefeitura já são a mesma coisa, gente. Por que uma área da prefeitura precisa ser vendida ao SAMAI? Se o objetivo é só preservar, não é arrecadar com uma autarquia que dá lucro para o nosso município. Se o objetivo não é esse, se o objetivo é, como o vereador Fiuza falou, ajudar as pessoas que moram lá e que precisam dessas obras, porque eu concordo que precisam, por que precisa haver essa troca financeira de 35 milhões? Por que a gente tem que votar um projeto que demonstra de todas as formas sua inconstitucionalidade, que fala num valor de 35 milhões, sendo que a gente recebeu ele hoje de manhã, está aqui às 4 da tarde discutindo ele, tendo que tirar o nosso tempo do meio-dia para ler ele sem conseguir se aprofundar. E é isso que vocês querem que a gente vote? Algo que pode penalizar e botar em xeque a estrutura, a capacidade financeira do SAMAI, que é nosso. Há poucos dias estávamos nessa tribuna defendendo essa bandeira. Há poucos dias estávamos nessa tribuna falando por que o SAMAI não poderia ser vendido. O quanto ele é importante para o município, o quanto a nossa água é de qualidade. E as coisas, elas só são de qualidade quando tem investimento. Ou na nossa casa, se a gente não fizer manutenção, se a gente não fizer nada, ela vai ficar boa ou não vai ficar boa? E o SAMAI sem dinheiro não vai ter como ficar bom também. Então, para manter o SAMAI como é que está, a gente que arrume outro jeito de fazer, arrumar a lambança que o prefeito está fazendo com as finanças do município. Muito obrigada. Próxima vereadora, a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro, o sentimento da vereadora Estela é o mesmo que o meu, né? Queria, nesse momento, estar em outro lugar que não aqui, porque, por vezes, quando tem sessões em horários diferentes, dificilmente o vereador Fiuza é para voltar alguma coisa boa para a cidade. Se for, eu vou ficar extremamente feliz de vir até aqui, né? Gastar o nosso tempo e a nossa energia. Segundo, que em todo lugar que a gente vai, eu não sei se vocês têm sentido isso, nobres colegas, se sou só eu, os ambientes que eu transito,
Mas todo mundo está preocupado com o futuro da nossa cidade. As pessoas perguntam, como assim, Andressa, não tem dinheiro para nada? Não... Todo mundo está preocupado com o futuro de Caxias e com as perspectivas que nós temos construído. Muitas críticas ao governo Adiló e às decisões que ele tem tomado na nossa cidade. E aí eu ouvi murmurinhos aqui dos colegas, né, perguntando como assim nós não assinávamos uma CPI e agora nós estamos pensando em assinar outra. A dialética ela é isso. Nós acreditávamos naquele momento, vereador Lucas, que, bom, agora nós vamos entrar em eleição federal. Quem sabe o debate principal deva ser o federal. Mas no outro dia, o prefeito Adiló mostrou que não tem como, que o que está ruim pode ficar pior. As decisões desse governo fizeram com que nós mudássemos a nossa opinião, porque a nossa cidade está indo para o abismo. E onde que está o dinheiro que nós votamos aqui? As diretrizes orçamentárias e a LOA. Nós votamos. Cadê esse dinheiro? Quem sabe sim, nobres colegas, uma CPI do orçamento seja o melhor caminho nesse momento. Porque nós não podemos ver a nossa cidade indo por água abaixo e não falar nada, não fazer nada. Nós somos vereadores e vereadoras aqui da oposição e acredito que todo mundo tenha preocupação. Nós podemos estar em lugares diferentes, mas acho que todo mundo está preocupado com o futuro da nossa cidade e o que aconteceu de fato com o nosso orçamento, que a gente ouve várias, né, questões justificativas, enfim, mas nenhuma delas, de fato, explica isso que tem acontecido na nossa cidade. E aí eu queria trazer algumas coisas sobre esse debate, né? Que, afinal de contas, nós estamos falando aqui da única empresa pública, a única autarquia que, no momento, ela consegue andar com as próprias pernas. Nós estamos falando de algo que é referência para a nossa cidade. E aí a gente olha o parecer, vereadora Estela, sim, o parecer de técnicos, não é só um que assinou, preocupados com o futuro do SAMAI se esse repasse acontecer. Estão preocupados com o futuro do SAMAI. Será que, se nós votarmos essa lei, que, como disse o vereador Libardi, é inconstitucional, as emendas, está tudo invertido nessa casa. As emendas são constitucionais, vereadora Rose, como a senhora falou. O projeto é inconstitucional. Aí a gente vai votar o inverso disso. Porque eles têm maioria, porque o governo quer, porque está difícil. Sim, aí pega 30 milhões do SAMAI, quebra o SAMAI, e não vai resolver o problema da cidade. Porque, sinceramente, eu não confio nessa gestão. Não somente eu. Acredito que a maior parte da população caxiense não confiamos nessa gestão, nem para gerir o SAMAI, nem para gerir a cidade. E a gente vai se iludir que há compromisso com o SAMAI, que ele continue público, que ele continue fazendo o que ele tem que fazer. Não, eu não tenho, eu tenho dúvidas disso, sinceramente. Então me preocupa sim. E chama a atenção aqui. Eu acredito que a bancada do Republicanos tem preocupação com o SAMAI, mas no momento vocês estavam e estão lá. Se acontecer algo com o SAMAI, vocês também seriam responsáveis. E se nós temos dito que não queremos entregar o SAMAI e fazer aquilo que Eduardo Leite quer, que é vender a preço de banana para as empresas lucrarem às nossas custas, a gente vai estar, mais uma vez, fazendo a nossa cidade ficar largada às traças, né, e à mercê dos interesses privados. Então, não me parece que esse projeto vai fortalecer o SAMAI, não me parece que esse projeto vai resolver os problemas das finanças, porque pode entrar 300 bilhões nos cofres da prefeitura. Amanhã a gente vai continuar com os mesmos problemas por essa gestão, não só incompetente, que tem um projeto de destruição dos serviços da nossa cidade e que não tem um projeto de desenvolvimento para Caxias. É por isso, nobres colegas, que a nossa bancada está pensando sim. Nós estamos inclinados a assinar, dialogamos com a bancada do Novo. Essa CPI do orçamento, porque nós estamos indo para o abismo. E a gente não pode olhar o que tem de bom na nossa cidade sendo entregue. Então, mais uma vez, um projeto a toque de caixa que não... E, nobres colegas, não vamos se iludir. Para finalizar mesmo, senhor presidente, se ele não vem explicado e não tem tempo para debater, é porque boa coisa não é. Obrigada. E por isso, nós vamos votar contra a derrubada dessas emendas. Está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Está abertas as inscrições. Declaração de voto. Não está rolando, espera. Não deu a volta ainda. Tem andamento, tem andamento, tem andamento.
Pronto, as crianças. Parece bem já. Vamos ter que suspender e voltar amanhã, João. Eu também acho. Está aberto. Algum vereador gostaria de se... Vereadora Rose Frigieri com a palavra. Vamos fazer de forma manual. Bom, primeiro eu quero dizer que... Melhor? Ou não, né? Primeiro eu quero dizer que eu também participei dessa discussão do regimento interno e eu não me satisfiz com o que aconteceu aqui hoje, porque se na pauta estava a inconstitucionalidade da emenda, eu também posso arguir o artigo 23, inciso 1 ou 2, que fala de discutir o que está sendo discutido e não outras coisas, que o momento para outras coisas seria depois. E quando eu abri mão, eu pedi para o senhor presidente se era a inconstitucionalidade que estava sendo discutida, se era isso que era para discutir, eu abri a mão. E foi me dito que sim. Nós votaremos contra esse parecer, em que pese as emendas, elas têm um caráter importante. A gente acredita que a questão das emendas não ia resolver o problema do projeto, porque, de qualquer maneira, precisaria, sim, ter a mudança nas questões orçamentárias, como o próprio parecer que veio junto com o projeto e assinado por técnicos, não discussão política, diz exatamente isso. E eu também vou ler o que diz. A despesa para aquisição de áreas não foi prevista nos instrumentos de planejamento público, como o plano plurianual para o setor, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, que estima a receita e fixa as despesas para 2026. Então, em que pese as emendas, de qualquer maneira, terem um caráter um pouco melhor para esse projeto, um pouco menos pior, ela não tira a inconstitucionalidade do projeto, porque continua sem previsão nas leis orçamentárias do município votadas por essa casa. Então, nós votaremos contra a institucionalidade e já que não vai ter a discussão das emendas, imagino, porque nós somos oposição ao governo Odiló, uma oposição responsável, coisa que, pelo jeito, os vereadores da base não fazem uma situação responsável, porque isso aqui é uma afronta à nossa autarquia SAMAI. Obrigado, vereadora Rose. Algum outro vereador? Está encerrada as declarações de voto. Passemos aos registros eletrônicos dos votos. Eu solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos no terminal. Nós temos de forma online o vereador Pedro Rodrigues, o vereador Aldonei Machado e o vereador Valim. Vereador Pedro, Vossa Senhoria me escuta? Vereador Aldonei e vereador Valim. Já votaram? Ok. Eles votam pelo aplicativo, né? Não precisa entrar no Zoom, João. Não declara. Não é mais um, né? Uma vez era só. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O parecer pela inconstitucionalidade das emendas, emenda modificativa 1/2026 e aditiva 1/2026, foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com ausência do vereador Wagner Petrini, que está em representação dessa casa em agendas institucionais, e os votos contrários da vereadora Andressa Marques, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Estela Balardim, Iago Morandi, Lucas Carenhato, Rose Frigieri e Sandra Boneto. Presidente, uma questão de ordem. Só deixa eu terminar a votação, por gentileza. Perdão, senhor, fique à vontade. Ok. Determino o arquivamento das emendas nos termos do regimento interno desta casa. Está encerrada a ordem do dia. Vossa questão de ordem, vereador Cláudio Libardi. Nós recebemos hoje a convocação tratando
do projeto de lei 2026 e do 205. E no nosso sistema aparece exclusivamente na ordem do dia o debate acerca das emendas. Nós estamos em uma ordem do dia completa, não exclusivamente das emendas, não é? Não, nós estamos das emendas, vereador. Em seguida será encerrada essa sessão extraordinária e nós vamos abrir uma extraordinária, tanto para votar este projeto de lei, bem como o PLC 20/2026. E o último esclarecimento que faço a Vossa Excelência, por entender que o parecer acostado no projeto de lei 205 de 2026, oriundo da Comissão de Constituição e Justiça, é um parecer que não encontra amparo legal, eu tenho interesse em recorrer ao plenário da constitucionalidade do projeto de lei, da constitucionalidade do parecer da CCJ, por entender que o parecer é inconstitucional, presidente. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse como devo proceder para promover esse recurso. Um segundo que vamos consultar a assessoria legislativa. Tendo em vista que não temos previsão regimental, a sua questão de ordem está indeferida e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Presidente, não. Isso é inadmissível. Eu fiz um... O senhor vai solicitar um recurso ao plenário? Eu vou recorrer ao plenário por entender que eu posso debater. Então, está em votação a questão de ordem do vereador Cláudio Libardi. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Os favoráveis à questão de ordem do vereador Libardi votam sim, os contrários votam não. Parece que eu não entendi até agora. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. A questão de ordem formulada pelo vereador Libardi foi rejeitada pela maioria dos vereadores presentes, com a ausência da vereadora Andressa Malma, vereador Wagner Petrini em agendas institucionais da presidência, com votos contrários do vereador Aldonei Machado, Bortola, Caleb Garbim, Fiuza, Jack, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker e Zé D'Ambrós. E agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Na sequência, daremos início à próxima sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro eletrônico de presença. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 20/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei Complementar número 657, de 3 de agosto de 2021, que institui o programa Esse Terreno é Meu, estabelecendo normas e procedimentos sobre a regularização fundiária urbana, o REURB, no âmbito do município de Caxias do Sul, na zona urbana e rural, de acordo com a Lei Federal número 3.465, de 2017, e da outras providências. Contém emenda modificativa 1/2026 e emendas aditivas 1 e 2/2026. Relator João Ues. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, presidente Wagner. O parecer é favorável ao projeto de lei complementar número 20/2026, contido no processo número 181/2026 e contém emendas que também o parecer é favorável. Submete-se a análise dessa Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação para emissão de parecer de mérito o projeto de lei complementar número 20/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. A proposta visa alterar o inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 657, de 13 de agosto de 21, que institui o programa Este Terreno é Meu e estabelece diretrizes para a regularização fundiária REURB no município de Caxias do Sul. A alteração proposta consiste na ampliação do prazo máximo para execução de obras de infraestrutura essencial nos projetos de regularização fundiária de interesse específico REURB, passando do limite rígido atual de 4 anos para 8. A matéria também conta com emendas já analisadas e consideradas constitucionais pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Análise do mérito. No que compete a análise técnica, essa comissão, que abrange a política habitacional e de planejamento territorial, saneamento e desenvolvimento urbano no município, a proposta demonstra extrema sensibilidade na prática e oportunidade administrativa, a desburocratização e a viabilidade técnica das obras. A experiência acumulada desde a instituição do programa Esse Terreno é Meu em 2021 evidenciou que no prazo de 4 anos, embora bem revelou um gargalo para a realização de obras complexas. Projetos de REURB de médio e de grande frequentamento, demandas e intervenções profundas no marco e microdrenagem, pavimentação estrutural, bem como esgotamento sanitário, extensões de redes de energia. Obras desse calibre exigem fases demoradas de licenciamento ambiental, estudos geotécnicos e aportes financeiros que dificilmente se contabilizam em 48 meses. Ao permitir que o cronograma seja flexibilizado em até 8 anos, a lei deixa de ser um fator de exclusão e passa a ser uma ferramenta de planejamento. A flexibilidade não significa uma concessão automática de prazos ao longo para qualquer obra. Ao contrário, outorga à equipe técnica do município a prerrogativa de calibrar o tempo de execução com base no tamanho e na complexidade e no orçamento estimado de cada caso, zelando pelo princípio da razoabilidade. Essa comissão destaca e aprova a manutenção das regras vigentes para a REURB de interesse social, S, ao manter e priorizar o tratamento individualizado das áreas ocupadas por população de baixa renda. A proposta legislativa preserva o núcleo duro da função social da propriedade e assegura a flexibilidade nos prazos da REURB. Não preserve qualquer retrocesso ou lentidão no andamento e atendimento habitacional das comunidades mais vulneráveis. As emendas apresentadas qualificam o texto original, aperfeiçoando os mecanismos de controle de fiscalização ou tramitação do processo em andamento, somando-se a esforços para a ampliação da nova temporalidade ocorra de forma segura para os proprietários para o fim fisco municipal. Diante do exposto sobre a ótica do desenvolvimento urbano sustentável, do ordenamento territorial responsável e do direito à moradia regularizada, essa relatoria conclui que o projeto de lei complementar número 20/2026 destaca uma importante
burocrático, promovendo a segurança jurídica, estimulando a adesão ao programa Esse Terreno é Meu. Pelo mérito, manifestamos voto favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 20/2026 e das suas respectivas emendas. 1/2026 modificativa, 1/2026 aditiva e 2/2026 aditiva. Vem assinado eletronicamente por este vereador relator, vereador Zé D'Ambrosio, presidente da comissão, e vereador Caleb Garbim. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 205/2026, de autoria do Poder Executivo, que desafeta e autoriza o município de Caxias do Sul a alienar bens imóveis de sua propriedade ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI, mediante pagamento e da outras providências. Relator, vereador Zé D'Ambrosio. Entretanto, entra um pedido de vista da vereadora Daiane Mello, por 3 dias. Com a palavra, a autora para justificar o pedido de vista. Senhor presidente, senhores vereadores, justificando o pedido de vista, foi exatamente o que a gente conversou agora, né? Que a gente não teve tempo nenhum para olhar a questão do projeto, para olhar todas as nuances disso, né? E muito mais por acreditar também que ele está com um parecer que não é inconstitucional. A gente sabe que tem que passar por votação nessa casa e provavelmente, né, ele será rejeitado, nosso pedido de vistas, mas é nesse intuito de saber mais o que estamos votando, né? Já dissemos aqui que ele é inconstitucional, que ele precisaria ser retirado, mas, né, se a base do governo entender que tem que ser votado, enfim, né, essa é a nossa justificativa do pedido de vistas. Obrigado, vereadora. Só para deixar claro, vereador líder do governo, nesse caso, o líder de governo ele tem a palavra se quiser contrapor. Peço a palavra, presidente. Até 2 minutos. Aguardar a câmera posicionar aqui presente para quem tem o recorte. Presidente, justificando então, nós votaremos contrário ao pedido de vista porque o projeto não é inconstitucional. Inclusive, essa casa, no mês de agosto de 2024, aprovou com voto de todos os presentes, com exceção da bancada, de 2 vereadores da bancada do PT que se ausentaram, não votaram, mas uma das vereadoras da bancada votou favorável, a bancada do PCdoB votou favorável, a bancada do PL votou favorável ao mesmo projeto como esse, e a bancada do Novo votou favorável. Então, esse projeto não é inconstitucional, o parecer não é inconstitucional, e por isso nós não vamos acatar o pedido de vistas. Obrigado. Em votação, solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos ao pedido de vista. Eu voto sim, presidente. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereador Tenente Cristiano Becker. Vereador Juliano Valim. Vereador Aldonei. Está na escuta? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O pedido de vista foi rejeitado por maioria dos votos. Com votos contrários da vereadora Andressa Malman, do vereador Bortola, do vereador Caleb Garbim, do vereador Fiuza, do vereador João Ex, do vereador Jack, do vereador Juliano Valim, da vereadora Marisol Santos, do vereador Pedro Rodrigues, do vereador Sandro Fantinel, do vereador Tenente Cristiano Becker e do vereador Zé D'Ambrosio. Em primeira... Não, agora com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente. Projeto de lei 205/2026, no processo 259/2026. Relator José D'Ambrosio. Desafeta bens públicos municipais, autoriza o município de Caxias do Sul a alienar imóveis de sua propriedade ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI.
mediante pagamento destinados à proteção, preservação e gestão das áreas estratégicas situadas nas adjacências das bacias de captação de água da Ubó e da Maestra. Submete-se à apreciação desta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, projeto de lei número 205/2026, de iniciativa do Poder Executivo, que tem por finalidade desafetar bens públicos municipais e autorizar sua alienação ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, mediante pagamento destinado a imóveis exclusivamente à preservação ambiental, proteção dos mananciais hídricos e gestão das áreas estratégicas de abastecimento de água do município. A proposição contempla a transferência de 8 imóveis públicos ao SAMAI, pelo valor de R$ 33.717.000, apurado mediante laudos de avaliação elaborados pela Comissão de Avaliação de Imóveis do município, estabelecendo forma de pagamento, destinação específica das áreas e demais providências necessárias para a formalização da transferência patrimonial. A matéria insere-se na competência legislativa do município para dispor sobre seu patrimônio, organização administrativa e proteção do meio ambiente, conforme os artigos 30, inciso 1º e 8º da Constituição Federal, bem como em consonância com a autonomia municipal prevista no artigo 18 da Carta Magna. Sob o aspecto da iniciativa, o projeto é formalmente constitucional, por tratar de matéria relacionada à administração do patrimônio público municipal, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. No aspecto material, a proposição observa os princípios da legalidade, do interesse público, da eficiência administrativa e da proteção ambiental. A desafetação dos imóveis constitui requisito jurídico indispensável para bens anteriormente afetados ao uso público passem à categoria de bens dominicais, possibilitando sua alienação na forma prevista pela legislação patrimonial. Importa destacar que a alienação não representa privatização ou perda do patrimônio público, uma vez que a transferência ocorrerá entre o município e sua autarquia municipal, o SAMAI, permanecendo os bens vinculados à administração pública e destinados exclusivamente à preservação dos mananciais hídricos responsáveis pelo abastecimento da população. O projeto estabelece ainda que os imóveis somente poderão ser utilizados para a proteção, preservação e gestão das áreas estratégicas das bacias de captação da Ubó e da Maestra, preservando sua finalidade pública e ambiental. Quanto aos aspectos financeiros, justifica-se que a alienação será realizada mediante avaliação oficial dos imóveis, com pagamento pelo SAMAI, utilizando recursos próprios, observando-se a previsão orçamentária e o devido ingresso dos valores em conta específica do município, destinada à alienação dos bens imóveis. Sobre a ótica urbanística e ambiental, a proposição revela-se plenamente compatível com as diretrizes de desenvolvimento sustentável, fortalecendo a política municipal de proteção dos recursos hídricos, especialmente diante dos impactos decorrentes das adequações climáticas e dos recentes períodos de estiagem e enfrentamento pelo município. Dessa forma, não se verificam vícios de constitucionalidade, legalidade ou técnica legislativa que impeçam a regular o prosseguimento da matéria. A preservação das áreas localizadas nas adjacências das bacias de captação constitui medida estratégica para garantir a segurança hídrica de Caxias do Sul, assegurando melhores condições para a proteção dos recursos naturais e para a manutenção do abastecimento de água da população.
Ao concentrar a titularidade dessas áreas no SAMAI, a autarquia responsável pela gestão do sistema de abastecimento, o município proporciona maior eficiência administrativa, permitindo o planejamento permanente das ações de conservação ambiental, fiscalização, recuperação de áreas degradadas e monitoramento dos mananciais. A medida fortalece a política pública de preservação ambiental sem afastar a finalidade pública dos imóveis, contribuindo para uma gestão integrada do patrimônio ambiental do município. Por essas razões, verifica-se que o projeto atende ao interesse coletivo e aos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável, merecendo aprovação por esta comissão. Diante do exposto, considerando a constitucionalidade, legalidade, interesse público e relevância ambiental da matéria, o parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação é favorável à aprovação do projeto de lei número 205/2026. Caxias do Sul, 15 de julho de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos da emancipação política. Assina o presidente Zé D'Ambrós, Rose Frigeri, Caleb Garbim, Andressa Marques e João Ues. Era isso, senhor presidente Wagner. Obrigado, vereador Zé D'Ambrós. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom, então, boa tarde, né? Boa tarde, colegas, boa tarde quem acompanha. Sessão da tarde. Antes a minha colega, a vereadora Stella, leu uma parte que não era ela que estava falando, mas sim os técnicos do SAMAI. E eu quero aqui dizer que hoje, para mim e para a cidade de Caxias, eu acho que é um dia bem triste, porque, na verdade, essa questão de proteção dos mananciais é uma coisa boa, ninguém questiona isso. Isso é importante. Agora, por que precisa o SAMAI comprar do município? O que está aparecendo aqui é que o município quer ter um pouquinho de dinheiro, porque diz que está naquela crise toda, que, vamos ser sinceros, né? Nem 35 milhões não vai abalar grande coisa para quem diz que só o déficit é mais de 200 milhões. Mas está querendo compensar uma coisa para empobrecer outra. Já tentou isso com o IPAM. Depois acho que retirou ali o projeto. Já queria que o IPAM comprasse uma área aqui do parque. É uma coisa maluca, né? Agora, do SAMAI. Daqui a pouco vai fazer o quê com a Codeca? A Codeca já está falida também. Agora virou moda, já que o município vai começar a vender suas coisas. Eu fico chocada, porque, e eu peço aos colegas que estão votando favorável a esse projeto, leem, por favor, o que as pessoas dizem, as pessoas técnicas que não têm ideologia política, né? São 5 profissionais do SAMAI que estão fazendo uma análise orçamentária e jurídica. Porque, como eu disse antes, nós somos oposição ao governo. Mas quando a gente acha que aquilo vai ser bom para a população, a gente vota favorável. Então, vamos se preocupar com a população.
Eu conclamo aos vereadores prestarem atenção, lerem, porque eu não vou ler todo o parecer, que eu precisaria quase o mesmo tempo do parecer que o vereador D'Ambrós leu antes, mas eu vou ler isso aqui. Imperioso consignar que o administrador, dando ciência ao administrador, que foi quem pediu o parecer. É a mesma coisa, eu peço teu parecer, mas não é o que eu queria, eu rasgo e boto no lixo. Que a assunção da despesa em tela afetará negativamente os resultados das demonstrações contábeis. Aí fala do marco legal, fala que já foi 100 milhões que a gente há pouco já autorizou aqui nessa casa. Fala que hoje, embora ainda que o SAMAI disponha atualmente o montante de 570 milhões, é importante considerar que ele tem que fazer frente às despesas previstas na lei. E quais são? Pessoal e custeio, precatórios, operações de créditos, transferências financeiras intragovernamentais, investimentos em obras previsto na lei. A LOA previu a construção de sede própria, estimada em 46 milhões. Ainda outros contratos, R$1 bilhão destinado ao marco regulatório do saneamento básico. Da onde que vão tirar dinheiro para uma coisa que poderia ser feita uma parceria do município com o SAMAI? Então, isso aqui é um absurdo para a nossa cidade, e eu sempre digo, né? A pior notícia do governo municipal é sempre a próxima. Porque a gente não consegue dormir com uma tragédia só. É uma bomba atrás da outra. É sempre a próxima é a pior notícia. Eu acho que eu vou ter que concluir aqui, mas só para terminar, que eles dizem também que a receita patrimonial apresentará queda imediata a partir da quitação disso, e em decorrência da diminuição do montante aplicado junto às instituições financeiras, que também é uma forma que o SAMAI recebe valor. Encerrada a primeira discussão, encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Sentai-vos. Informo que nos termos da resolução de mesa número 1164-A de 8 de março de 23, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem suas presenças no terminal eletrônico. Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 20/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 657, de 13 de agosto de 2021, que institui o programa Esse Terreno é Meu, estabelecendo normas e procedimentos sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Caxias do Sul, na zona urbana e rural, de acordo com a Lei Federal número 13.465, de 17, e da outras providências. Contém emenda modificativa 1/2026, emendas aditivas 1 e 2/2026. O vereador relator é o vereador João Eza, ad hoc vereador Bortola. Senhor presidente, peço dispensa da leitura por já ter sido lido em sessão anterior. Obrigado, vereador Bortola. Vossa Senhoria está dispensado da leitura. Eu solicito aos vereadores, tendo em vista que nós temos 3 emendas, as discussões elas podem ser feitas de individuais, que a gente possa votar em bloco as 3 emendas, se possível. Pode ser? Pode ser? Ok. Está em discussão a emenda modificativa 1/2026. Está encerrada a discussão. Está em discussão a emenda aditiva 1/2026. Está encerrada a discussão. Está em votação. Está em discussão a emenda aditiva número 2/2026. Está encerrada a discussão. Em votação, em bloco das emendas modificativas 1/2026, aditiva 1/2026 e 2/2026. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos sobre as emendas. Já foi. Solicito aos vereadores que registrem seus votos sobre as emendas. É que não está funcionando. Aqui, ó, João. Tá aguardando ainda. Calma. Eu voto sim. Com voto favorável do vereador tenente... Desculpa, capitão Ramon. Usaram a abstenção. Vereador Zé D'Ambrós, Vossa Senhoria. Com voto favorável do vereador Voto capitão sim, senhor Ramon. presidente. Vereadora Marisol Santos, Vossa Senhoria, me escuta? Presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Artigo 219, inciso 4º, sugerir que revise a conexão dos colegas, porque antes o vereador Aldonei votou e não computou no telão. Então, talvez a questão da vereadora Marisol seja a mesma. Ok. Vereadora Marisol computou e eu gostaria também que fosse computado o voto favorável do capitão Ramon. Ô Caleb, quem não conseguiu votar era o... Está encerrada o registro de voto, está encerrada a votação. As emendas aditivas 1 e 2/2026 e a modificativa 1/2026 foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes ou de forma remota, pela maioria dos vereadores presentes ou de forma remota, com abstenções dos vereadores Lucas Carinhato, Estela Balardim, Rose Frigeri e em representações em agendas institucionais da Casa, o presidente Wagner Petrini. Neste momento, declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Em andamento, aguarde. Tudo bem? Bom. Vereador Aldonei, a gente... Ok. Aguarde. Está em discussão o projeto. Vereador Lucas Carinhato, com a palavra da tribuna. Bom, esse é o primeiro ano que a nossa Casa Legislativa tem recesso.
como todas as outras casas legislativas, né? Lembrando que recesso não é a interrupção do trabalho dos vereadores e nem dessa casa. Nós apenas não teremos sessões ordinárias. E aqui eu só quero atentar para isso. Eu espero que o governo tenha se organizado para que amanhã, depois ou na semana que vem não tenha que se convocar uma sessão extraordinária. Eu venho, nunca faltei. Estarei aqui com todo o meu compromisso com a democracia e com a nossa cidade. Mas considerando as sucessivas desorganizações, falta de articulação, falta de competência na redação e elaboração das leis, eu espero que nós não tenhamos uma extraordinária, ou várias extraordinárias, a não ser que a questão climática ou algo justifique-as. E aqui, presidente João, me permita rapidamente fugir do assunto, porque o tema é importante, nós estamos entrando num momento climático difícil, a previsão fala isso, então eu só quero fazer um apelo ao presidente da Frente Parlamentar da Defesa Civil, se possível, dar luz aos colegas vereadores, porque as pessoas estão ficando muito preocupadas e em pânico quase em relação à situação que pode acontecer na semana que vem. Parece que a situação não se estabelece muito no nosso município, mas enfim, veja se o senhor puder dar depois um informe. Mas vamos ao projeto de lei. A nossa bancada, e depois as colegas vereadoras vão seguir se manifestando, possivelmente, ela não é contra o mérito do projeto. Defendemos as bacias de captação, né? Tanto que temos uma... Desculpe. Agradeço o vereador Estela, isso já aconteceu com vários de nós, mas lhe agradeço a colocação e vou sim tratar do tema do REURB. Que bom que vocês me lembraram. E a questão é a seguinte, exatamente, vereador Cláudio. Devagarinho, todo mundo se organiza e nós vamos falando e vamos melhorando juntos. Agora, gente, eu lembro, e está aqui o cidadão aí, o senhor, e hoje a excelência, que é o colega vereador João Ex, que teve muito protagonismo no processo de regularização de áreas do nosso município. É fundamental que as pessoas tenham o seu documento, que a casa seja delas, principalmente os mais pobres. Mas o que eu vejo, e isso não pode acontecer, vereadora Estela, que se prenuncia uma regularização legal, vamos dizer assim, né, teórica, no campo das ideias, que é para garantir lá que o seu João, que a dona Maria tem um documento da casa. Entretanto, as melhorias, os equipamentos públicos, os investimentos demorem a chegar. Porque aí se cria uma falsa expectativa nas pessoas. Porque não basta só ter o documento. Não basta só ter o papel. É preciso ter o calçamento, ter o poste, ter a água. E aí é essa a minha preocupação. Já há uma demora demasiada em fazer essas intervenções hoje. Ampliar para mais tempo é deixar o povo ainda sem a pavimentação. Falem lá para a turma do Vila Lobos, por exemplo, se é importante ter regularização. As pessoas vão dizer que sim. Agora, se não fizer a pavimentação, o povo do Verguês não tem ônibus. Tem que subir na Canela. Nessa Caxias construída para uns como um sonho da cucanha. E que está bem distante disso. Então, a minha preocupação é, somos favoráveis à regularização, ela tem que acontecer, tem que ser ampliada, só quem não visita bairro de pobre, né, desconsidera a importância desse movimento. Porém, não dá para ampliar
ainda mais a demora para as intervenções dessas áreas. Eu só quero fazer essa vênia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Não havendo mais vereadores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas inscrições para declaração de voto. Está encerrada as declarações de voto. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos no terminal. Vereador Aldonei, Vossa Senhoria nos escuta? Vereador Pedro Rodrigues, Vossa Senhoria nos escuta? Obrigado. Obrigado. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 20/2026 foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes ou de forma remota online, com a ausência do vereador Wagner Petrini, que está em agendas institucionais da presidência. Não. Não entendemos nada. A sessão está suspensa. Retornamos aos trabalhos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 205/2026, de autoria do Poder Executivo, que desafeta e autoriza o município de Caxias do Sul a alienar bens imóveis de sua propriedade ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI, mediante pagamento e da outras providências. Vereador relator é o vereador Zé D'Ambrós para o relato em segunda discussão. Senhor presidente, eu solicito a dispensa por ter sido lido na primeira discussão. Vossa Senhoria está dispensado da leitura. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereador Cláudio Libardi, com a palavra da tribuna.
precisa. Vou falar o que eu já falei na outra vez. Não, aqui tá tranquilo, só agora. Que nada. Não tem problema. Bom, presidente, meus cumprimentos aos senhores e demais vereadores dessa Casa Legislativa. Minha manifestação anterior teve direta relação com a inconstitucionalidade da norma, mas eu queria tratar do mérito da matéria. Primeira questão, fui relator na Comissão do Meio Ambiente da matéria. E ambientalmente todos sabem qual é a minha posição quanto a esse projeto, não escondi. Quando me manifestei pela manhã, falei que entendia que haveria uma ampliação da preservação. Agora, eu queria tratar de uma questão econômica, né? Eu ouvi em mais ou menos umas 38 oportunidades hoje que o Ministério Público isso, o Ministério Público aquilo. Quando os técnicos do Ministério Público são a favor do que o prefeito Adiló quer fazer, ele apresenta os projetos dos técnicos do Ministério Público, os técnicos do SAMAI, que são maravilhosos. Os técnicos da Secretaria da Habitação, que são gloriosos. Os técnicos da Secretaria de Obras, que nós adoramos. Só que daí quando eles falam alguma coisa que a gente não gosta, o técnico não presta mais. Então é um problema real, né? Eu tenho sempre apresentado uma postura que nós precisamos ser linear nas tomadas de decisões, né? E nesse caso específico, eu acho que a gente precisava ser linear também, vereador Zé D'Ambrosio. O município não dispõe de regra específica para destinação do dinheiro. E todos aqui, como me manifestei pela manhã, sabem qual é o objeto dessa alteração. Exclusivamente garantir que tenha dinheiro no caixa, poxa. Vamos falar a verdade. Eu tenho uma impressão que, às vezes, as pessoas, quando estão no poder há um tempo significativo, vereador Andressa Malman, começam a achar que o povo é burro demais. Que eles fazem de conta que não sabem. Só que, no fundo, e até me manifestei na semana passada, novamente citando Cecília Meirelles, as pessoas sabem que o que atua é a surda força dos vermes. Eu fiz uma emenda numa lei, vereador Caleb Garbim, de um terreno que foi vendido pelo município dentro do Parque dos Macaquinhos, Zé D'Ambrosio. O senhor deve saber qual é o terreno. Sabe por quanto aquele terreno foi vendido, vereadora Sandra? 730 mil reais. Zé D'Ambrosio, aquilo ali valia 3 milhões de reais. 730 mil, vamos riscar uma lâmina de cheque aqui, nós. Eu, metade, o Bortola, metade. Vamos comprar aquele terreno. É um terreno de 3 milhões de reais. E essa atuação, sempre atrás de algum interesse que não é o do povo, é algo impressionante. Então, nós, que poderíamos debater o mérito ambiental da matéria e votar a favor, vereador Zé D'Ambrosio, votamos contrários porque entendemos que economicamente a situação é inviável. O prefeito Adiló era um orgulhoso recuperador da Codeca e entrega a Codeca na situação mais calamitosa que ela já esteve. O prefeito Adiló tinha disposição em recuperar a máquina pública supostamente falida pelo prefeito Guerra. Entrega pior do que pegou. Vai entregar muito pior do que pegou. O prefeito Adiló pegou o SAMAI muito bem. E sabe o que vai fazer? Entregar muito pior do que pegou. E para finalizar, eu aqui acredito que legalmente é inviável. Eu começo a achar que tem gente no governo querendo derrubar o seu Adiló. Comentei aqui fora e comento abertamente. Alguém está atuando contra o seu Adiló dentro do governo. Eu estou atuando fora, né? Mas tem gente atuando dentro. A quem interessa? Então, a quem interessa cometer um crime de responsabilidade assinado pelo seu Adiló? Sinceramente, para quem interessa? Porque tem duas pessoas que eu sei que não interessa. Na última oportunidade, quem resolveu foi o Eloy Friso. E alguém que falou para mim que foi consultar para ver se não tinha problema mesmo, e tenho liberdade para falar, o vereador Zé D'Ambrosio se preocupou quando eu adverti aqui. Então, a quem interessa nós votarmos uma lei inconstitucional e, mais do que isso, uma lei que vai autorizar o Adiló
sem previsão orçamentária, a gastar 33 milhões de reais. Daí as pessoas aí me falam o seguinte: não, Cláudio, sabe o que a gente faz? A gente bota esse dinheiro no Caixa Único e pega o dinheiro que ia pro FAPS, manda esse dinheiro pro FAPS e o do Caixa Único a gente gasta em outras coisas. Vem cá, vocês acham que o Ministério Público de Contas é uma reunião de idiotas? Sinceramente? Que as instituições do Estado não servem para nada? Que não vai haver um apontamento aqui? Pelo amor de Deus. É uma questão abismal, mas eu queria que a população se perguntasse. Tem gente trabalhando dentro do governo contra o Adiló. Não sei se acaba os 4 anos, viu? Muito obrigado. Obrigado, vereador Libardi. Próximo vereador inscrito, vereador Lucas Carenhato, com a palavra. Vocês sabem, gente, que eu ultimamente ando falando pouco com o prefeito Adiló. Me encontro pouco. O ano passado falava muito em razão da relação que tinha por ser chefe aqui do Poder Legislativo. Mas sabe, vereador Cláudio Libardi, que eu acredito que o prefeito Adiló não é uma pessoa mal intencionada. E eu também acho que ele não quer acabar a carreira dele como prefeito, e considerando que ele não vai tentar a reeleição, na próxima ele não pode, mas poderia voltar em outras, né? Mas eu penso que ele não queira fechar esse momento dele na prefeitura de uma maneira tão ruim, tão vexatória, com a cidade toda, ou a maioria dos munícipes descontentes com a sua gestão. Eu acho que não. Eu tendo a acreditar que é algum outro motivo, e o vereador Cláudio Libardi utilizou aqui o seu tempo para falar a possibilidade de um fogo amigo de alguém dentro do governo querendo jogar contra o seu Adiló. Mas, independente de ser dentro ou ser fora, ficou ruim nessa minha fala, mas enfim, do governo ou fora do governo, independente de ser por ação ou por omissão do prefeito Adiló, o que nós temos são problemas sucessivos que poderiam ser resolvidos com diálogo, com competência. Veja, a intenção pode ser boa, mas a operação, a construção do processo é péssimo. Mais uma vez. Primeiro porque tinha um receio que a oposição criticasse, está criticando, porque quem construiu fez mal feito e vai colocar o governo numa sinuca de bico. Já foram vários os momentos. E nós estamos alertando. Se o alerta da oposição em justificar a contrariedade do projeto da aquisição das áreas da prefeitura pelo SAMAI, com a justificativa informal que a prefeitura precisa fazer caixa, porque não há justificativa informal, não é essa? Qual é a justificativa informal? Que tem que fazer caixa, que não tem dinheiro. Só tinha que ter amarrado na legislação. É isso que nós estamos dizendo. Nós poderíamos seguir votando contrários, mas o governo diria, olha, está tudo redondo, não tem problema, resolvemos na LDO, resolvemos no PPA, resolvemos na LOA, a gente governa, podemos fazer isso. Mas não é o caso, gente. Então é muito ruim, muito ruim. Nós estamos às vésperas do nosso recesso, votando isso com problema, sabendo que talvez nós tenhamos que ter uma outra extraordinária para desvotar esse e votar em outro. Organizem aí. Quem vai para Areias... Eu sei que tem uma turma que tem casa em Areias Brancas, em Tramandaí, em Nova Tramandaí, aquela lá do fundo, Torres... pode ser também, vereador. Vocês vão ter que voltar, porque tem que ter quórum, né? E eu sei que os temas, quando são mais complicados, para fazer maioria, a internet não pega,
cai, no avião não funciona, dá um monte de problema para fazer maioria. Estou dizendo para o governo, quando tem que fazer maioria, já passamos por isso várias vezes. Então, gente, assim, ó, vamos ser sério, vamos ser responsáveis. Se o governo quer fazer coisas dentro da legalidade e da sua vontade, ele pode fazer. Só tem que organizar direito com a lei e com os zagueiros. Com o zagueiro está resolvido. Com os zagueiros está resolvido porque o governo conseguiu garantir maioria. Não folgada. Tá ali, ó. Tá ali, ou é PT ou é PDT. Ou é 13 ou é 12, pelo que eu contei. E daqui a pouco vai baixar pro PP, pro Republicanos. Se chegar no Republicano, 10 lascou. Tô dizendo no número, vereador. Todo respeito aos meus amigos do Republicanos. Mas se chegar no 10, o sinal é amarelo ou vermelho. Seu à parte, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, ex-presidente Lucas Cariato. Na semana que vem, com certeza, seremos convocados para votar a alteração da LOA. É isso que vai acontecer. Todo mundo sabe que vai acontecer isso. E tem um cara que já tanto sabe que já me avisou que a Procuradoria avisou ele que a gente vai ter que votar LOA. Então esse é o momento, presidente. Está errado, todo mundo sabe que está errado. Obrigado. Depois eu vou pedir uma outra parte para acabar a minha última frase. Obrigado. Deus abençoe, Lucas vereador Cariato. João Wes. Deus abençoe. Na graça, vereador. Próxima vereadora inscrita, vereadora Andressa Marques. Uma parte, vereadora. Sua parte, vereador Lucas. Só para concluir o raciocínio, por favor, vereador Caleb e vereador D'Ambros, se há o prenúncio, o governo tem maioria e vai ter a semana que vem. E até lá a gente pode conversar. Interrompam a sessão e façamos o projeto adequado como ele tem que ser, gente. Para não colocar em xeque a credibilidade da Câmara, o nosso tempo trabalhado e do Poder Executivo. Acho péssimo isso. Faço um apelo à liderança do governo que tenha sobriedade e responsabilidade no tema. Muito obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Lucas. Mas a verdade é que não seria a primeira vez, né, que nós teríamos que fazer isso. Infelizmente, nós estamos aqui avisando desde o início do ano passado, há 1 ano e meio somos vereadores e vereadoras e a gente tenta, e nós falamos sempre para o prefeito Odilon, inclusive, nós somos oposição, mas nós não queremos ver a nossa cidade, né, numa situação ruim. Nós somos uma oposição consequente. Eu não queria ver Caxias do jeito que ela está, né? E vamos lembrar aqui, se eu não estivesse aqui nesse momento, eu estaria voltando de Farroupilha e iria para a reunião do Conselho de Cultura. Amanhã nós teremos mobilização do pessoal da cultura. Eu vou participar de uma reunião do Conselho de Assistência, porque o Conselho está preocupado com o possível fechamento de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que atendem criança e adolescente e que também empregam pessoas. Nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de renda. Já foram 100 trabalhadores, artistas da cultura, 100 pessoas que perderam sua renda, gente. E agora nós podemos ter mais ali umas centenas, né, de trabalhadores da assistência. E aí eu pergunto, nem entrando no mérito que esse projeto está errado, né? Esse recurso do SAMAI vai resolver os problemas da nossa cidade? O governo Odilon vai fazer com que a gente consiga investir no que precisa e resolver as lacunas que nós temos no momento? Eu tenho dúvidas se essa gestão consegue gerir mais recurso. Por isso os 490 milhões que já disseram que vão financiar, também tenho dúvida. O que adianta a gente vir aqui assinar um cheque em branco para o executivo que já mostrou a sua incapacidade de dar as respostas para os problemas que a nossa cidade precisa? Então, o que pode acontecer é que a gente vai deixar o SAMAI numa situação complicada, porque vamos lembrar aqui, nobres colegas, a Codeca já esteve numa situação melhor. E aí o governo Odilon, nós estamos no segundo governo. Ainda tem a capacidade de culpar o governo Guerra. Mas como disse o vereador Libardi, esse governo está sendo pior que o governo Guerra, gente. E aí eu tenho que lembrar de uma coisa. O vereador Libardi falou do terreno lá dos maçons, né? Vamos dar nome aos bois. Ultimamente eu estou gostando de citar os nomes das pessoas. A gente tem que responsabilizar quem é responsável. Eu respeito o vereador Iago. Quem respeita, me respeita e respeita a cidade, né? Então, assim, a maçonaria pode ter o seu terreno e o seu prédio ali pelo valor de R$700 mil.
700 mil reais. Olhem, só deem uma volta no Parque dos Macaquinhos e olhem aquele terreno para ver se ele custa somente 700 mil reais. Quando o Guerra falou que ia tomar o terreno de volta, foi um estardalhaço. Aí o pessoal gritou, fez até mobilização da maçonaria, eu acho que saiu. E aí agora o prefeito Odiló, mais uma vez, vai fazer benevolência. Engraçado que quando é para as pessoas que mais precisam, não tem dinheiro. Aí é um absurdo gastar dinheiro com habitação, com assistência, com educação. Quando é para os amigos da maçonaria, pode. Aí eu vou fazer um pouquinho de caridade com gente que já tem bastante dinheiro e vou cobrar menos por um espaço que é público. Então é sobre isso que nós estamos falando na nossa cidade. Prioridades. E vou terminar falando da cultura, porque falei aqui que o SAMAI, assim como a Codeca já esteve em situação melhor, o SAMAI também, né, é uma autarquia que dá sim resultado efetivo nos serviços, né, e nos seus recursos, e que a gente pode estar colocando agora ela em maus lençóis. E aí, para terminar falando da cultura, 150 mil reais por mês, mais ou menos, são os recursos que gastariam para resolver o problema dos artistas que perderam o seu trabalho no coro, na orquestra de sopros e na companhia de dança. Nós não temos 150 mil para resolver esse problema. Então, de fato, as prioridades estão distorcidas. Não confio nessa gestão para gerir o recurso público. Por isso, acho que o SAMAI precisa ser preservado e é por isso também que a nossa bancada não apoia essa lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Próximo vereador inscrito, o vereador Iago Morandi. Tênis a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Aqui eu quero fazer um apelo ao meu prefeito, dizer que caso ele caia com esse projeto que está mal escrito, mal redigido, dê algum problema, eu vou indicar o vereador capitão para secretário de trânsito, aqui é o meu secretário, e dizer que, por favor, prefeito, faça como o senhor fez com o meu projeto do parquímetro, não leve isso adiante, vai ser ruim para o senhor, eu quero o seu bem, prefeito. Então, pensa em nós, pensa nos caxienses, que isso aí vai só, né, agravar o problema mais, tá? E eu acho que todo o secretário que o senhor tem aí é para buscar soluções e trazer dinheiro para Caxias. Para mim, é isso que os outros secretários fazem nos outros municípios. É isso que o secretário de Bento faz, isso que o secretário de Gramado faz. Enquanto a gente tem coisas ali que não sai do papel, em questão de aeroporto e um monte de coisa, a gente tem secretário de Gramado indo para São Paulo, conversando com o pessoal da Fórmula 1 para trazer um autódromo de 3 bilhões de reais entre Gramado e Canela, onde vai movimentar, onde querem fazer festival de Fórmula 1 no inverno, enquanto tem cidades pequenas pensando no grande, a gente está aqui debatendo falta de pagamento para servidores da saúde, retirando, né, dinheiro da cultura, demitindo as pessoas, né, por ligação e por aí vai, né, onde a cidade se encontra. Se o senhor continuar fazendo as mesmas coisas dos últimos 6 anos aí, pode ter certeza que os resultados não vão ser diferentes, né? Não vai mudar. Então aqui fica meu conselho, se o senhor quiser seguir. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago. Está encerrada. Capitão Ramon com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, eu agradeço o vereador Iago Morandi pela citação e eu relembro novamente, prefeito e a liderança do governo que está aqui presente, por gentileza, retirem esse projeto enquanto há tempo. Já aconteceu outrora de a própria prefeitura mandar um projeto para cá, nós votarmos o projeto e depois ela manda um outro projeto para tornar nulo aquele projeto votado. Isso é vexatório para todos nós. Então, solicito mais uma vez. Eu não deveria fazer isso porque eu sou oposição. Eu vou votar contrário. Mas eu estou querendo proteger os colegas que vão votar favoráveis. Eu já falei que se o prefeito mandar uma receita de bolo aqui, voto favorável. 2 xícaras de farinha e tal, vão votar favorável. Então, por gentileza, façam o que é certo, tá? E não o que é fácil. Eu verifiquei aqui, são cerca de 136 mil contas de água, vereador Iago Morandi, aqui em Caxias do Sul. Ao invés de nós pegarmos e retirar esse dinheiro do SAMAI, por que não dá um desconto na água para o povo? Esses dias uma senhora me ligou e falou o seguinte: capitão, não estou conseguindo pagar a conta de água. Não estou conseguindo, não tenho mais dinheiro para pagar a conta de água.
Por que que a prefeitura não dá um desconto? Vereador Lucas, com esses 35 milhões dá algo em torno de R$200. Isso vai fazer diferença lá na ponta da linha. Cerca de R$36 a taxa básica faz a diferença. Se quer fazer a diferença na vida das pessoas, faz isso, porque esses 35 milhões vão votar em impostos. ISS. A prefeitura tem que pensar nisso. Quanto mais dinheiro circulando, volta em impostos. Essa seria a melhor solução. E não pegar esse dinheiro para colocar no caixa livre, que é um dinheiro que não pode ser utilizado para pagamento de pessoal. Aí, numa manobra, vão querer trocar a rúbrica dele, vão passar para adquirir outra coisa, e daquela coisa vão querer pagar o pessoal. Isso, como já falou o vereador Cláudio aqui, e outros colegas também já falaram, vai ter apontamento do Tribunal de Contas. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto. A nossa cidade, ela já enfrenta um déficit gigantesco. Na campanha eleitoral, relembro mais uma vez, o prefeito falava algo em torno de 257 milhões de reais em superávit. Ou era 257 ou 253, algo em torno disso. Vejam, passados 2 anos, agora nós temos um déficit de mais de 200 milhões. Com a receita aumentando, o secretário Micael fala assim, ó, batemos recorde de arrecadação. O município nunca arrecadou tanto imposto. E como é que a gente continua com déficit? Se a gente tinha um superávit. Ou seja, pegando aqueles 250 milhões que tinha na campanha e agora tem menos de 200 milhões, são quase 400 milhões que no meio desses 2 anos não estão mais nos cofres da prefeitura. Infelizmente, é a população que sente, sou eu, são os nobres colegas, todos que estão no município de Caxias do Sul. Como eu já falei anteriormente, eu não sou oposição ao município de Caxias do Sul. Não. Tanto que em diversos momentos aqui, eu voto favorável ao executivo, porque eu entendo que nós somos moradores de Caxias do Sul e devemos votar sempre o melhor para a cidade. Então, nesse caso, eu oriento e solicito que o melhor para o município era que esse projeto ele voltasse, seja retificado, seja orientado e especificado onde que serão aplicados esses 35 milhões. E está meio dúbio, vereadora Sandra, está meio dúbio, porque alguns colegas falam em 33 milhões, outros falam em 35 milhões. Então, a gente tem que ficar esclarecido aqui, é 33 milhões ou 35 milhões? Fica a minha pergunta, muito obrigado. Está encerrada as discussões. Em votação, declaro abertas as discussões para a declaração de voto. Está em... Vereadora Estela Balardi, com a palavra. Eu acho que o que vai acontecer agora nessa votação é algo muito triste. Nós estamos assinando a sentença do SAMAI da nossa cidade. E eu vou me dar o direito de ler o processo administrativo número 2025-02-2048. Foram diversos técnicos que fizeram esse parecer. E ele começa, já nas suas primeiras linhas, dizendo o seguinte: a assunção da despesa em tela de R$ 35.169.000 afetará negativamente os resultados das demonstrações contábeis, principalmente no que tange. E daí ele cita a lista do que vai ser impactado e, repito, negativamente, como diz aqui. Além do exposto, a despesa à aquisição das áreas não foi prevista nos instrumentos de planejamento público, a saber, PPA, LDO e LOA. Então, vereadores, parabéns.
Só por um cargo no governo, vocês estão votando um projeto inconstitucional que acabará com o SAMAI. Obrigado, vereadora Estela. Está encerrada a declaração de voto. Passemos aos registros eletrônicos dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos no terminal. Voto sim, presidente. Com voto favorável, o vereador Caleb Garbim. Vereador Aldonei Machado. Vereador Pedro Rodrigues. Com voto contrário do vereador Cláudio Libardi. Vereador Pedro Rodrigues, Vossa Senhoria me escuta? Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O projeto de lei número 205/2025 foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com ausência em agendas institucionais o vereador Wagner Petrini, presidente dessa casa, com votos contrários da vereadora Andressa Marques, capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Estela Balardim, Iago Morandi, Rose Frigeri, Lucas Carinhato e Sandra Boneto. Está encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos uma boa tarde.